Você já perdeu alguém que amava? Alguém que foi uma parte tão importante da sua vida que perdê-la arrancou tudo de você e deixou você como nada além de uma casca vazia? Eu já. O luto muda as pessoas. Pode destruí-los e as cicatrizes nunca vão cicatrizar. De repente, o mundo parece um lugar mais escuro. Você gostaria de ter tido mais tempo com a pessoa amada ou aquele ente querido que se foi e se apega às memórias do tempo que teve com eles? Você gostaria de voltar e ter apenas mais um minuto com eles? Apenas um. Isso é tudo que você deseja. Era tudo o que eu queria. Abigail Swan acreditava que o mundo era um lugar mágico. Ela era obcecada por mistérios e parecia tão certa que, se olhasse com atenção, poderia puxar o véu e ver coisas que a humanidade nunca deveria ver. Quando a convidei para sair, fiz isso antes do Halloween, e nosso primeiro encontro foi em uma casa de horrores. Ver como ela estava animada enquanto seguíamos o grupo de um lugar para o outro e ouvíamos as histórias de dor e sofrimento que assombravam nossas solitárias ruas da cidade, só me fez me apaixonar ainda mais por ela. Ela tinha o sorriso mais maravilhoso e travesso que fez seus olhos escuros brilharem, e aquela noite levou a muitas outras noites e a muitos outros encontros. Cabanas abandonadas, parques temáticos de horror, florestas solitárias, tudo isso visitamos juntos enquanto crescíamos de um casal fofo do ensino médio para jovens amantes, planejando nosso futuro juntos. Com o passar do tempo, conversávamos sobre casamento, hipotecas e até filho. Ela queria se casar em uma igreja abandonada. Abigail era uma força da natureza. Uma pessoa imparável que via magia e beleza por onde passava, e, de certa forma, ela me fez ver o mundo como ela via. Talvez, se eu tivesse tomado uma rota diferente naquele dia, ela ainda estaria aqui comigo, viva. Algumas crianças mimadas da cidade decidiram misturar bebidas e carro do papai. Eles passaram um sinal vermelho e me atingiram no lado do passageiro antes que eu pudesse reagir. Os filhinhos de papai não sofreram tanto, quase nem se arranharam. Porém, passei 2 semanas no hospital com Abigail. Depois ela não aguentou. Os meses após sua morte foram os mais difíceis. Meu corpo pode ter curado, mas foi a única coisa que fez. Senti sua ausência em cada momento de vigília, olhando suas fotos antigas enquanto amigos incomuns me ofereciam condolências vazias. Eu sabia que eles tinham boas intenções, mas o apoio deles não mudou o que eu perdi. Eles não amorteceram a dor que eu sentia. Nada realmente poderia. Eu teria dado qualquer coisa para desfazer o que tinha sido feito ou até mesmo para ter apenas mais um minuto com minha amada Abigail. Qualquer coisa. É por isso que eu fiz isso. É por isso que eu joguei o jogo do shopping. Eu não sabia se funcionaria e sabia que no caso improvável de que funcionasse, eu provavelmente acabaria me matando no processo. Ou talvez não. Como eu disse antes, o luto faz coisas para uma pessoa. Ele os envia para lugares escuros e, nesses lugares, muitas vezes, há outras coisas esperando. Eu tinha ouvido falar sobre o tal jogo do shopping pela primeira vez através de Abigail. Não é um ritual muito conhecido. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que eu tivesse completado com sucesso, mas, com todos os detalhes disponíveis, alguém deve ter feito e conseguido sucesso. Aqueles que tentaram, geralmente não conseguiram iniciá-lo corretamente, embora, se cavar fundo, poderá encontrar alguns rumores de pessoas que tentaram jogar e desapareceram. Supostamente, se você conseguir vencer o jogo do shopping, terá acesso a outro mundo. Lá, você teria sua escolha de prêmios.
bens mundanos, riquezas, conhecimento e, se assim desejar, uma oportunidade de falar com os mortos. O problema é que você só pode levar um prêmio, e se vencer, nunca mais poderá jogar o jogo do shopping novamente. Você tem uma chance de jogar e uma chance de ganhar. Para jogar o jogo, você deve ter perdido recentemente alguém próximo a você. Caso contrário, não funcionará. No entanto, se você tiver e ainda estiver se recuperando da dor, precisará visitar qualquer grande shopping interno de sua escolha. Não importa onde esteja, só precisa ser um grande shopping interno. Você precisa entrar logo pela manhã e certificar-se de que você é o primeiro cliente a entrar no shopping naquele dia. Então, você precisa se aproximar do quiosque mais próximo e perguntar à pessoa que trabalha lá: a que horas o shopping fecha hoje? A resposta deles é muito importante. Se eles fizerem qualquer outra coisa além de sorrir para você e dizer "fique e descubra", então você falhou. No entanto, se eles apenas sorrirem e disserem essas palavras, então o jogo começa. Minha cidade tem um shopping muito grande perto da rodovia que eu sabia que serviria perfeitamente aos meus propósitos. Eu me certifiquei de estar lá bem cedo em um dia de semana, quando eles podem não estar tão ocupados pela manhã. Achei que poderia ser mais fácil ser a pessoa a entrar dessa forma. O shopping abriu às 10 da manhã, e quando as portas foram destrancadas naquele dia, eu estava dentro antes mesmo de abrirem totalmente. O funcionário mal pago que eu havia empurrado me lançou um olhar de reprovação enquanto eu ia direto para o quiosque mais próximo de uma operadora de celular. O bom senso me disse que isso não funcionaria. Mesmo que o jogo do shopping fosse real, era um tiro no escuro. Mas, e se fosse? Se eu tivesse a chance de falar com a Abigail uma última vez, eu precisava aproveitá-la. Eu precisava vê-la novamente. O quiosque estava bem à minha frente e o funcionário olhou para mim quando me aproximei. Eles provavelmente pensaram que eu estava lá para comprar um chip ou coisa assim. Não havia como eles esperarem a pergunta que eu ia fazer, por mais simples que fosse. Com licença, a que horas o shopping fecha? A expressão inicial deles foi de surpresa e eu senti meu coração afundar. Eu tinha tanta certeza que tinha falhado no primeiro passo e, então, eu vi o sorriso deles. Seus olhos encontraram os meus, seus olhares ao mesmo tempo conhecendo e zombando. "Fique e descubra." Eles responderam em harmonia. Essas palavras enviaram um calafrio através de mim. Por um momento, eu não tinha certeza se realmente os tinha ouvido corretamente. O funcionário do quiosque deu uma risadinha e se afastou de mim, me deixando estupefato ao lado do balcão. Finalmente me afastei quando percebi que tinha funcionado. Eu tinha começado com sucesso o jogo do shopping. Esse conhecimento me encheu de euforia e um pavor silencioso. Alegria porque, pela primeira vez, senti apenas uma pequena faísca de esperança. E o medo, porque eu sabia o que viria a seguir. O jogo do shopping é fundamentalmente um jogo de pega-pega. Ao iniciá-lo, você convida outra pessoa para o shopping com você. O que exatamente é esta pessoa é que torna o jogo perigoso. A maioria das pessoas apenas o chama de caçador. Algumas pessoas disseram que o caçador se parecia como qualquer outro cliente do shopping e seria difícil de distingui-lo na multidão. Existem detalhes sutis para distingui-lo, mas nunca foi especificado exatamente o que esses detalhes podem ser. Outro fator negativo é que, uma vez que o jogo do shopping tenha começado, você não poderá sair do shopping a qualquer momento porque o caçador continuará a segui-lo se você o fizer. A única maneira de se livrar dele é ganhar o jogo.
Isso é mais fácil falar do que fazer. Para ganhar, você precisa permanecer dentro do shopping até o fechamento. Você não pode ser pego e você não pode sair. Você deve evitar o caçador até 1 hora antes do fechamento do shopping. E então, você começa a próxima etapa do jogo. O shopping que eu estava fechava às 9 da noite. Isso me deixava com cerca de 10 horas até que a próxima etapa começasse. Eu sabia que o caçador entraria em breve e eu tinha toda a intenção de evitá-lo quando chegasse. Achei que tentaria uma abordagem pragmática. Obviamente, o caçador viria direto para mim. Então, por que não encontrar um lugar onde eu possa ver ele chegando? Em algum lugar aberto e centralizado. A praça de alimentação, por exemplo. Eu podia sentir palpitações nervosas no meu peito enquanto dirigia para lá, mantendo distância de qualquer outra pessoa que visse. Ninguém próximo a mim me chamou a atenção de forma perceptível. Eles eram apenas pessoas comuns cuidando de seus negócios. A praça de alimentação estava mais ou menos vazia quando cheguei lá. Alguns restaurantes ainda não estavam abertos. Os poucos que estavam não me interessavam. Eu duvidava que seria capaz de segurar qualquer comida que eu comesse. Meu estômago revirou um pouco, mas não tive muito apetite nas últimas semanas de qualquer maneira. Encontrei uma mesa onde eu pudesse olhar para o resto do shopping e esperei, batendo meus dedos impacientemente na mesa enquanto observava estranhos passarem. Imaginei que qualquer um que viajasse em grupo provavelmente seria apenas um grupo de pessoas comum. Tudo que eu tinha lido sugeria que havia apenas um caçador. Então esperei por ele. Não por muito tempo, imagino eu. Meus dedos batendo ansiosamente na mesa, quando vi um homem pálido e careca de terno andando lentamente pela praça de alimentação. Eu esperava que ele olhasse para mim, mas ele permaneceu calmo e olhou para frente antes de desaparecer da minha vista. Avistei uma jovem mãe e seus 2 filhos entrando na praça de alimentação. As crianças olharam para mim, mas não pareciam tão ameaçadoras. Avistei uma velhinha solitária com um andador na esquina, mas não me chamou a atenção. Meus dedos continuaram tamborilando enquanto eu olhava para um grupo de adolescentes passando e observava entrar na praça de alimentação. Eles estavam todos com piercings e vestidos de preto, embora eu tenha notado que um deles seguia atrás dos outros. Eles olharam para mim e, ao fazê-lo, percebi que o ar ao meu redor parecia um pouco mais frio do que antes. Meus olhos permaneceram presos no adolescente andrógeno que franziu a testa antes de olhar para o telefone e correr para alcançar seus amigos. Eu os observei por mais um momento antes de admitir que eles não eram os caçadores, embora aquele novo frio no ar me deixasse desconfortável. O lugar parecia mais escuro do que antes. Olhei para o outro lado da praça de alimentação, esperando avistar algum recém-chegado antes de notar a velha novamente. Ela desceu lentamente pelas mesas enquanto se aproximava de mim. Seus olhos sérios nunca deixaram, e aquele brilho intenso me fez sentir desconfortável. Ela não poderia estar a mais de 3 metros de distância de mim e, quando ela se aproximou lentamente, senti o lugar ficando cada vez mais frio enquanto as luzes ao meu redor diminuíam. Sua própria presença parecia lançar uma sombra e sugar todo o calor do ar ao seu redor. Todos os meus instintos me diziam para me levantar, mas meu corpo não obedecia. Quando a velha diminuiu a distância entre nós, pude sentir o mundo ao meu redor escurecer e nessa escuridão vi suas feições começarem a mudar. Onde antes ficava uma velha, agora estava algo completamente diferente. Ele cambaleou em minha direção. Sua pele úmida e cinzenta, seus olhos fundos e esqueléticos, o que havia sob aquela pele podre mal era humano. Eu vi lábios cheios de bolhas se curvarem em um sorriso enquanto pus fresco escorria das feridas.
Minhas narinas se encheram de um fedor avassalador de sangue acobreado enquanto o caçador se aproximava. Eu tolamente acreditei que o jogo do shopping seria fácil de jogar. Eu pensei que poderia facilmente fugir do caçador assim que ele se revelasse para mim. Sem dúvida, não tinha sido o primeiro a pensar isso. Correr parece simples em conceito, mas quando confrontado com o que se esconde atrás de uma velha inofensiva idosa se revela, seu corpo não responde. Você fica ali sentado, como um cervo nos faróis, observando vir até você. Com a garganta cheia de dentes podres rangendo e o fedor de carne podre flutuando de sua boca, eu soube naquele momento porque os outros haviam desaparecido. Ou eles não viram o caçador chegando ou ficaram paralisados de medo quando o viram, assim como eu. Sentei-me naquele assento na praça de alimentação e estava sendo puxado para qualquer escuridão fria que o caçador trouxe consigo enquanto avançava sobre mim. Eu sabia que quando me levasse, ninguém notaria. Eu seria descartado como outro desaparecimento e seria esquecido. No que eu tinha certeza que seriam meus momentos finais, imaginei Abigail e esperei que talvez pudesse vê-la do outro lado. Imaginei seu sorriso travesso e sua risada doce, uma risada que eu faria qualquer coisa para ouvir novamente. Até aquele jogo macabro. Com o caçador a apenas alguns metros de mim, mãos esqueléticas alcançando minha garganta para me agarrar e me arrastar para sua boca, eu finalmente encontrei forças para me mover. Por fim, gritei e me lancei para trás, para fora da cadeira. Ao colocar alguma distância entre mim e o caçador, vi o mundo ao meu redor ficar mais brilhante. Alguns estranhos me notaram e olharam em minha direção, mas eu não prestei atenção neles. Enquanto eu tropeçava para longe do caçador, vi que parecia mais humano. Quanto mais eu avançava, mais parecia a velhinha novamente. O efeito era semelhante às imagens que você vê às vezes, quando você se move e a imagem muda para outra coisa. Impressão lenticular. Acho que é assim que se chama. No entanto, mesmo com seu disfarce inofensivo de volta, eu sabia o que aquela criatura realmente era em sua forma real. Suponho que, em certo sentido, meu plano funcionou. Na verdade, funcionou muito bem. Eu sabia o que estava atrás de mim. Eu sabia exatamente o que era e, mesmo quando me virei para correr, ainda podia sentir o cheiro da carne podre dos idiotas que tentaram e falharam em jogar o jogo do shopping antes de mim. Eu devo ter parecido um idiota, saindo a toda velocidade da praça de alimentação e longe daquela velha inofensiva. Mas eu não me importei. Ninguém mais teria visto o que eu tinha visto, e se eles viram, Deus os ajude. Olhei para trás apenas uma vez quando saí da praça de alimentação e vi a velha senhora a vários metros atrás de mim. Ela se moveu mais rápido do que eu esperava, mas eu ainda havia colocado alguma distância entre nós. Corri para uma das escadas rolantes próximas para o segundo andar, onde eu tinha certeza que estaria seguro, pelo menos por enquanto. Do segundo andar, observei a velha me seguindo em direção à escada rolante. Ela manteve um ritmo constante e seu olhar estava sempre fixado diretamente em mim. Olhei para ela antes de me virar para sair. Eu não corri, mas mantive um ritmo rápido com a intenção de não deixá-la me alcançar novamente. A primeira hora mal tinha acabado. Eu tinha mais 9 horas pela frente. Parte de mim considerou ir para a porta do shopping, pegar o ônibus e ir para casa. Mas os avisos que eu li tinham sido claros. Sair do shopping a qualquer momento não iria me livrar do caçador. O jogo terminaria e o caçador continuaria a me perseguir até que inevitavelmente me pegasse. Partir seria morrer, puramente suicídio. A julgar pelo que eu tinha visto por trás daquela fachada inofensiva de velhinha, seria uma morte muito dolorosa também. Não, eu não iria embora, de jeito nenhum. Esconder-se também estava fora de questão.
O caçador saberia onde eu estaria caso me escondesse imediatamente. Então, eu estaria apenas perdendo meu tempo e, possivelmente, me encurralando também. Sobre o assunto de me encurralar, entrar em qualquer uma das lojas provavelmente também seria um erro. As lojas de shopping geralmente têm apenas uma entrada, que também é sua saída. Eu não sabia o quão esperto era o caçador, mas se acontecesse de me pegar em uma das lojas menores, tudo o que precisaria fazer era esperar na entrada que eu saísse, e ele me pegaria desprevenido. Uma estratégia melhor parecia ser simplesmente continuar andando. O shopping tinha um circuito que eu podia seguir. Eu poderia me mover entre o andar de cima e o de baixo, e isso me permitiria ficar à frente do caçador. Eu apenas dava voltas ao corredor do shopping durante o dia até que fosse a hora de encontrar uma loja e terminar o jogo. Eu poderia fazer isso, certo? Nas primeiras horas, as coisas correram bem. Fiquei de olho no caçador, que mantive a cerca de 10 metros de distância. Ele me seguiu subindo e descendo escadas rolantes, mantendo seu ritmo constante enquanto me perseguia. Seus olhos nunca me deixaram. Apesar de sua aparência de velhinha, percebi que ele se movia tão rapidamente quanto eu. Apesar de quão aterrorizante foi meu primeiro encontro com ele, eu me peguei confiante de que poderia vencer isso afinal. Quando o meio-dia chegou, minha confiança estava começando a diminuir. Não sou exatamente alguém muito saudável, mas me considero pelo menos estar um pouco em forma. Manter um ritmo acelerado para manter o caçador longe de mim era muito mais difícil do que eu esperava. Quando comecei a me cansar, decidi ir mais rápido, com a esperança de que, se colocasse uma distância considerável entre mim e o caçador, poderia ganhar algum tempo para descansar. Não demorou muito para deixá-lo para trás enquanto eu voltava para a praça de alimentação. Eu estava esperando que eu pudesse pegar uma bebida ou algo para me recompor e, finalmente, estar pronto para correr novamente. Não havia regras no ritual explicitamente proibindo você de parar para comer ou beber a qualquer momento. Eu até ouvi algumas pessoas encorajando você a comer ou comprar comida durante o jogo. Não haveria uma oportunidade para parar e fazer uma refeição adequada. Só teria essa chance se saísse vivo disso. Ou melhor, se vencesse o jogo. Eu estava no segundo andar e me aproximava da escada rolante que levava à praça de alimentação quando senti uma queda familiar na temperatura ao meu redor. Fiz uma pausa e olhei para trás, esperando ver o caçador atrás de mim. Mas para minha surpresa, não havia ninguém. As luzes ao meu redor estavam começando a escurecer novamente, e eu permaneci congelado, sem saber o que estava perto de mim. Havia algo mais por perto? Um segundo caçador, talvez? As descrições que eu tinha lido não diziam nada sobre isso. Então, com o canto do olho, eu a vi. Não tenho certeza de quando ela desceu ou quando ela me alcançou. Mas lá estava ela, aquela mesma velhinha subindo a escada rolante até mim. Seus olhos estavam fixos em mim como sempre estiveram e podia ver algo mudando por trás de sua fachada humana. Eu recuei por instinto para longe da escada rolante e comecei a correr, colocando um pouco mais de distância entre nós. Não muito desta vez, não queria perdê-la de vista de novo. Observei quando ela chegou ao topo da escada rolante e retomou a sua perseguição constante por mim. Eu podia ouvir meu sangue batendo em meus ouvidos e eu poderia jurar que vi um sorriso irônico em seus lábios. De repente, eu não estava mais com muita sede. Nas horas seguintes, continuei em movimento. Sempre que eu cansava ou queria parar, ela estava lá. Eu aprendi muito rapidamente que, se eu ficasse muito à frente dela, ela encontraria uma maneira de se aproximar de mim novamente. Cerca de 5 horas de jogo, eu a vi sair de uma loja na minha frente quando eu tinha certeza que ela estava atrás de mim.
Não muito tempo depois, eu a vi vindo direto para mim quando, novamente, eu a vi pela última vez a 6 metros atrás de mim. Com o passar do dia, ela ia se tornando cada vez mais agressiva. O próprio shopping começou a parecer errado. Eu tinha certeza de ter seguido exclusivamente o circuito que levava ao redor do shopping. No entanto, de vez em quando, eu me encontrava desorientado. Rotas que davam voltas da última vez pareciam terminar em portas para fora. Lojas pelas quais passei antes começaram a aparecer em lugares errados. Talvez fosse apenas a exaustão ou talvez fosse outra coisa completamente diferente. Por tudo isso, aquela maldita velhinha atrás de mim manteve seu ritmo acelerado. E eu também. Fiz com que eu me movesse um pouco mais devagar, escolhendo meus caminhos mais deliberadamente. Perto do final, minhas pernas doíam como se eu tivesse caminhado todo o dia. Eu estava com sede, com fome e cansado. Cada pequeno grupo de bancos ou cadeiras por onde eu passava parecia tão convidativo que pensei em descansar por um momento. Na verdade, eu só tentei uma vez. Assim que me sentei, senti o ar ficar frio e vi as luzes ao meu redor se apagando. As 2 primeiras vezes me assustei, porém, desta vez, isso me irritou. Pelo canto do olho vi o caçador se aproximando e rosnei de frustração. Algo profundo, primitivo e com raiva em mim me fez querer atacá-lo. Uma parte muito mais racional da minha mente me disse para correr. Apesar da minha mente me dizer para lutar, eu escolhi correr de qualquer maneira. Quando finalmente ouvi o anúncio, não posso dizer o quão cansativo eu estava. Atenção, clientes! Uma voz disse pelo interfone. O shopping fechará em 1 hora. Eu não tinha certeza de quanto tempo mais eu seria capaz de continuar em movimento. Tinha feito 10 horas exatamente naquele momento, mas pareciam ser dias. Ao som do anúncio, olhei de volta para o caçador atrás de mim. A velha continuou sua marcha estoica em minha direção e eu me afastei dela com um vigor renovado. Só mais um pouco, então eu poderia finalmente descansar. Para ganhar o jogo do shopping, você precisa encontrar uma loja. De preferência, uma grande, com uma cama, embora em teoria você provavelmente possa usar qualquer loja. Quando chegar lá, você precisará dizer a um funcionário que eu sou o convidado. E não importa o que eles digam ou o quanto eles implorem, você deve responder a todas as suas perguntas com sim. Depois disso, eles vão te levar para um lugar seguro onde você possa dormir e você pode finalmente reivindicar seu prêmio. Pensamentos de Abigail encheram minha mente enquanto eu fazia meu caminho para uma loja de departamento local. Era grande e eu sabia que eles vendiam colchões. Parecia o lugar ideal para ir para a parte final do jogo. Quando entrei, olhei para trás para o caçador atrás de mim. Ele manteve seu ritmo constante e, embora me tivessem dito que eu não teria que me preocupar com isso por muito mais tempo, eu ainda estava preocupado. Ele ainda estava a cerca de 12 metros de distância quando entrei na loja, e com o que restava da minha energia, me obriguei a correr até um balcão de atendimento ao cliente próximo. O garoto que trabalhava lá não devia ter mais de 16 anos. Ele era alto e de aparência simples, com óculos e acne. Ele parecia um pouco irritado por eu ter vindo até ele. Como posso ajudá-lo? Ele perguntou irritado. Eu sou o convidado, eu respondi, meus olhos encontrando os deles e esperando desesperadamente por uma reação. Ele olhou para mim e franziu a testa antes de assentir. Ok, ele disse. Sua voz estava mais suave agora. Ele deixou a mesa e se dirigiu para dentro da loja, gesticulando para que eu o seguisse. Olhei para trás. A velha me seguiu para dentro, embora ela parecesse mais lenta do que antes.
Ela parecia estar me observando em vez de me caçar agora. Deixei o jovem me levar ao departamento de roupas de cama, onde vários colchões esperavam. Ele parou na frente de um deles e olhou para mim. Sua expressão era severa e incerta. "Você tem certeza disso?" ele perguntou. "Se você aceitar, pode não gostar do que irá encontrar." "Sim", eu respondi. Eu mantive meu tom uniforme. O garoto não pareceu gostar disso. "Acho que você não entendeu", ele disse. Havia mais urgência em sua voz agora. "Olha, você ganhou, isso é óbvio. Por que você não aceita o fato de ter vencido o jogo e vai embora? Eu realmente não acho que isso vale a pena. Você realmente vai aceitar o convite?" "Sim", eu respondi novamente e vi a frustração crescendo nos olhos do menino. "Por quê? O que poderia ser tão importante para você que você queira aceitar o convite? Você realmente sabe quanto perigo você está correndo? Você é estúpido? Suicida? O quê? Se você fizer isso, você não poderá voltar atrás de qualquer maneira. Esses prêmios têm um preço e um dia a cobrança virá. Você realmente vai aceitar o convite?" "Sim", eu respondi novamente quando vi a frustração do garoto se transformar em raiva. Eu não fiquei ofendido por isso. Isso era tudo parte do que precisava ser feito. Um teste final de determinação antes que eu pudesse reivindicar meu prêmio. Era trivial comparado ao que eu já tinha passado. "Foda-se, espera que você se foda! O que você acha que é tão importante que você iria tão longe para conseguir? Dinheiro? Conhecimento? Algo mais? Não vale a pena!" Sua expressão endureceu. "Abigail está morta, Michael!" O fato de que ele disse meu nome enviou um calafrio através de mim, e ele sabia que havia me pego desprevenido. "Oh, sim, eu sei quem você é, Michael Warren, e sei que você está perdendo seu tempo. Por que você se torturaria indo vê-la? O que você acha que ela vai dizer? Vale a pena? É isso? Você vai aceitar o convite?" "Sim", eu respondi. "Foda-se!" Lágrimas de raiva começaram a escorrer pelo rosto da criança. "Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não! Você não precisa jogar sua vida fora assim! Estou lhe dizendo! Você vai morrer se aceitar!" Ele me agarrou pelos ombros, seus olhos lacrimosos encontrando os meus. Olhei de volta sem emoção. Isso também fazia parte do teste e, quando tudo estivesse dito e feito, o garoto provavelmente nem se lembraria de uma palavra do que ele está dizendo. "Você vai aceitar o convite?" ele perguntou uma última vez. "Sim", eu disse. Ele olhou nos meus olhos, as lágrimas ainda escorrendo antes de enxugá-las. "Tudo bem", o garoto cuspiu. "Tudo bem. Faça o que você veio fazer." Com isso, ele se afastou de mim e foi embora. Com um canto do olho, vi a velhinha parada ali. Ela estava perto o suficiente onde eu deveria ter sentido uma queda na temperatura, mas em vez disso, ela apenas ficou parada e me observou calmamente. Sua expressão era estoica e impossível de ler. Olhei para ela e ela soltou um bufo de aprovação. "Jogou decentemente, suponho", ela disse. Sua voz era mais profunda do que uma velha senhora deveria ter. Havia uma frieza em seu tom de voz. Eu não respondi. Eu não sabia como responder e suspeito que não precisava. Sem mais uma palavra, a coisa que parecia uma velha se virou e se afastou de mim. Eu estava sozinho com a cama e só havia uma coisa a fazer. Meu corpo estava exausto do dia. A cama era macia e acolhedora quando me deitei nela. E quando o shopping fechou, fechei os olhos e adormeci em um sonho sem sonhos. Quando acordei, o mundo estava quieto.
As luzes estavam apagadas, mas eu podia ver um crepúsculo rosado brilhando através das vitrines da loja de departamentos. Quando me sentei e saí da cama, notei um cheiro rançoso no ar. Eu sabia que tinha funcionado. Eu estava em outro mundo. Tomei nota da cama em que estava antes de me aproximar da porta da loja de departamentos e sair dela. Mas apesar disso, eu não ousei sair do shopping. Sair do shopping enquanto eu estivesse neste outro mundo me impediria de voltar para casa. Vi alguns carros parados esperando no estacionamento, e na rua além deles, pensei ter vislumbrado figuras escuras se movendo. Eu não tentei olhar muito perto para eles. O céu acima parecia de um rosa sinistro. Olhei para o céu e senti como se ele estivesse olhando para mim antes de me afastar da porta e voltar para o interior do próprio shopping. Todo o lugar parecia estar em um estado de abandono. Vidros quebrados e detritos espalhavam-se pelo chão. A comida pela qual via-se nos restaurantes em alguns dos corredores estava estragada e o silêncio envolvia o lugar como uma nuvem. Eu podia ouvir meus passos ecoando nas paredes enquanto eu andava pelos corredores do shopping e procurava um caminho para o tesouro que eu procurava tão desesperadamente. Não demorei muito para encontrá-lo. Nas últimas horas, eu me familiarizei muito com o layout do shopping. Era fácil dizer quando algo estava fora do lugar e a escada do nível do solo que levava inexplicavelmente para um andar abaixo certamente não existia antes. Aproximei-me lentamente e pude ver uma fraca luz vermelha brilhando lá embaixo. Pulsava como um batimento cardíaco. Comecei minha descida, inconscientemente prendendo a respiração enquanto fazia isso. Meus passos ecoaram no piso de mármore abaixo de mim enquanto eu pisava no nível inferior. Não sei exatamente o que esperava ver lá embaixo. Outro nível do shopping não era. Na verdade, o que encontrei lá parecia mundano comparado ao que eu esperava. Eu podia ver inúmeras vitrines, a maioria delas reconhecíveis. O único problema era que eles estavam vazios. Placas de neon e cartazes anunciavam videogames e filmes. Avistei o que parecia ser algum tipo de passeio infantil em um canto e algum tipo de salão de massagem no outro. Foi por isso que corri por 10 horas seguidas? Não exatamente. Os relatos que eu tinha lido sobre o jogo do shopping diziam que havia alguns prêmios diferentes que se podia escolher. As primeiras eram as posses mundanas e tudo que eu me via certamente parecia se encaixar na conta. Enquanto havia coisas que me tentavam, coisas superficiais como jogos, passeios e filmes, não era o que eu tinha vindo buscar. Esses prêmios têm um preço, o garoto tinha dito antes de eu ir dormir. Sem dúvida, se eu tocasse em alguma coisa, precisaria devolver em algum momento. Olhei para a frente e comecei a andar novamente. Ao longe, pude ver outra escada que descia e corri em direção a ela antes de começar a descer novamente. O andar seguinte era mais drasticamente diferente. Esta parte, no entanto, parecia com o shopping que eu tinha passado o dia. O layout era o mesmo, mas as vitrines haviam desaparecido. Em seu lugar, havia paredes com colunas cheias de coisas que me fizeram parar. Grandes estátuas douradas com corpos de joias me observavam como lojistas silenciosos. Vi moedas de ouro e lingotes espalhados e empilhados entre os cantos onde ficavam as lojas. Joias do tamanho da minha cabeça estavam pontilhadas entre o ouro, esmeralda, rubi, safiras e até diamantes. Apenas um seria o suficiente para me ver pronto para a vida e me peguei me aproximando de um deles antes de parar. Eu não me deixei colocar a mão em nada. Como o garoto disse, havia um preço e, por mais maravilhosos que fossem esses tesouros, eu suspeitava que seria além do que minha vida poderia pagar. Além disso, esse tesouro, por mais maravilhoso que fossem, não era o que eu procurava.
Se eu pegasse qualquer coisa, eu não seria capaz de ir mais além. Eu não seria capaz de ver Abigail novamente. Foi preciso mais contentação do que eu esperava para me afastar de alguns dos tesouros que vi e olhar para a frente novamente. Com certeza, eu podia ver outra escada à distância e me obriguei a ir até ela. Eu queria dar uma última olhada nos tesouros atrás de mim, mas não me permiti. Acabei me obrigando a descer o próximo lance de escadas. O quarto nível era realmente enorme, maior do que deveria ser à primeira vista. Não tinha nenhuma semelhança com o shopping acima de mim e mal se parecia com qualquer biblioteca que eu já tinha visto. Prateleiras enormes, cheias de livros, pareciam se estender até o infinito. Ao passar por eles, dei uma olhada em alguns de seus títulos e muitos deles me fizeram parar. Eles prometiam segredos, verdades sobre o universo que qualquer um gostaria de saber. Estamos sozinhos? Por que somos feitos? Como o universo começou? Como vai acabar? Se eu fosse um homem mais fraco, teria cedido à tentação, mas já tinha chegado tão longe, eu poderia ir um pouco mais longe. Como antes, havia um último lance de escadas à frente, e eu sabia o que me esperava além deles. Desviei meu olhar dos livros enquanto me aproximava das escadas e comecei minha descida final. E ali, me encontrei em uma rua da cidade. A rua era familiar com o que eu já tinha visto antes. Ela se estendia a noite adentro e, quando olhei para cima, pude ver as estrelas acima de mim. Este lugar não fazia sentido, mas, depois de tudo que passei, não posso dizer que me surpreendeu muito. A rua parecia exatamente como naquela noite de Halloween vários anos atrás. A noite em que Abigail e eu demos aquele passeio fantasmagórico pela cidade. Nosso primeiro encontro. Deve haver alguém muito importante para você se você veio até aqui. Uma voz disse, e me virei para abordá-la. A velha que tinha me caçado pelo shopping estava pacientemente diante de mim. Sua expressão parecia um pouco mais suave do que antes. Sim, eu disse. Sim, ela é muito importante. A velha abriu um sorriso conhecedor. Muito bem então. Mas saiba que cada recompensa aqui você pode ter apenas uma. Um luxo, um tesouro, um segredo ou mais uma hora de tempo como aquela que você um dia perdeu. Meu coração afundou por um momento, mas eu assenti. Eu entendo, eu disse. A velha acenou de volta para mim antes de sair pela rua. Eu a observei ir. Eu não percebi que estava prendendo a respiração até ouvir a voz dela. Mike? Ela estava atrás de mim. Eu conhecia aquela voz. Eu a conhecia. Lentamente, eu me virei para encará-la. E quando a vi parada na calçada, vestida como estava no dia em que morreu, eu desabei. Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu corria para ela e a pegava em meus braços, segurando-a com tanta força que eu tinha certeza que nunca mais a deixaria ir. Senti os braços de Abigail se fecharem em volta de mim e, naquele momento, eu sabia que estava em casa. Olhei para ela e segurei suas bochechas enquanto a beijava. Mike, o que você está fazendo aqui? Você não se... Eu estou vivo, amor. Eu joguei o jogo do shopping e ganhei. Apenas para te ver de novo. Eu vi seus olhos se arregalarem por um momento. Descrença, medo e finalmente excitação cruzaram seu rosto e culminaram naquele sorriso que eu tanto amava. Aquele sorriso fez tudo valer a pena. Você realmente jogou o jogo do shopping? Ela perguntou. Oh meu Deus, seu idiota! Você realmente fez isso? Você é doido? Foi legal? Eu realmente joguei, eu disse. Eu tinha que te ver mais uma vez. Eu tinha que te dizer adeus. Ela acariciou minha bochecha, seu sorriso desaparecendo ligeiramente. Ela não falou. Ela não precisava.
Eu podia ver as lágrimas brotando antes que ela me beijasse uma última vez. Nós conversamos, pela última vez. Ela e eu nos sentamos no lugar onde começamos e conversamos. Talvez não tenha sido muito, mas foi o suficiente para mim. Eu disse a ela que a amava. Eu disse a ela que sentia muito. Eu disse a ela que não sabia o que faria sem ela e enquanto eu falava, enquanto eu chorava, ela me abraçou. Você vai ficar bem, ela prometeu. A morte é assustadora, mas também é tranquila. Eu estou bem. Você não precisa se preocupar comigo. Então, apenas se preocupe com você. Certo, Mike? Ela afastou meu cabelo dos meus olhos. Eu sei que vai ser difícil, mas quando você voltar lá pra cima, viva a sua vida. Você ainda tem uma vida para viver. Não desperdice. Estarei aqui te esperando. Eu prometo. Eu quase ri disso. Ela riu um pouco também. Eu só não sei se minha vida será a mesma sem você, eu disse. Ela deu os ombros. Quem disse que isso é ruim? Olha, eu sei que não conseguimos fazer tudo o que queríamos enquanto eu estava viva, mas isso não significa que você deve desistir da sua vida por conta disso. Tudo bem se você precisar de algum tempo para se recompor, mas quando estiver pronto, encontre alguém. Você merece ser feliz, Mike, e eu não quero que você fique para sempre de luto. Como eu disse, estarei aqui, e quando nos vermos novamente, quero ouvir tudo sobre as coisas que você fez. Saia e viva sua vida, amor. Faça isso por mim. Sua mão fria se fechou sobre a minha. Eu apertei carinhosamente. Tudo bem, eu prometi. Quando eu estiver pronto. Ela beijou minha bochecha enquanto envolvia seu outro braço em volta de mim e nos abraçamos enquanto nosso tempo acabava. Ao longe, um relógio soou e eu olhei para cima. Nossa hora havia passado e nós dois sabíamos disso. Abigail soltou minha mão e se levantou. Você deve ir. Vejo você em breve, eu acho. Espero que não seja tão cedo. Ela forçou um sorriso e eu fiz o mesmo. Espero que seja, eu respondi. Cuide-se, ok? Eu sempre faço isso. Você também, Mike. Você também. Ela me acompanhou até a escada. Dei-lhe um último olhar de despedida e ela me ofereceu um sorriso tranquilizador antes de soltar minha mão. Parte de mim queria implorar para ela vir comigo, mas eu sabia que não era possível. Não havia como desfazer o que foi feito. Tudo o que eu podia fazer era viver com isso. Comecei a subir as escadas, ainda com lágrimas nos olhos. No topo, encontrei o primeiro andar do shopping, não a biblioteca. Olhei de volta para as escadas apenas para ver que a rua havia sumido. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu ainda encontrei forças para sorrir. Qualquer que fosse o preço que um dia eu tivesse que pagar, valeria a pena por aquele momento que eu consegui. Não foi o suficiente, nunca seria suficiente, mas era o melhor que eu tinha. Voltei para a loja de departamentos onde a cama me esperava e me deitei mais uma vez. Enxuguei as lágrimas uma última vez antes de voltar a dormir. Quando acordei novamente, o shopping estava abrindo para o dia seguinte. Quando as portas se abriram, saí delas e olhei para um céu azul familiar. O ar frio estava fresco em meus pulmões enquanto eu me afastava do shopping. Minha dor ainda parecia pesada em minha alma, mas o fardo parecia um pouco mais leve. Ao deixar o shopping para trás, caminhei em direção a um futuro incerto. Eu não sabia o que estava à minha frente, mas pela primeira vez desde que Abigail morreu, eu me sentia esperançoso e sabia que um dia eu ficaria bem novamente.